Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Ana Souza e hoje eu quero conversar com você sobre uma coisa que em algum momento da vida todos nós precisamos fazer: recomeçar. E talvez você esteja pensando, mas recomeçar o quê? Pode ser tanta coisa: recomeçar um relacionamento, recomeçar depois de uma perda, recomeçar depois de uma decepção, recomeçar depois de uma escolha da qual você se arrependeu. Recomeçar depois de perceber que passou muito tempo vivendo de uma maneira que já não faz mais sentido. Ou simplesmente recomeçar a viver. Porque existem momentos em que a vida parece nos colocar diante de uma pergunta muito difícil. E agora? Eu acho interessante porque nós somos muito bons em começar projetos, começar relacionamentos, começar planos, começar sonhos, mas não fomos ensinados a recomeçar. Quando alguma coisa dá errado, muitas vezes pensamos que acabou, perdi, não deu certo. Era a minha oportunidade, eu estraguei tudo. E sem perceber, transformamos um capítulo difícil da nossa história na história inteira. Mas o Evangelho de Jesus, ele nunca foi um evangelho de condenação. É um evangelho de recomeço. E talvez uma das coisas mais bonitas da doutrina espírita seja justamente nos ensinar que a vida não termina onde nós pensamos que terminou. Existe sempre uma possibilidade de crescimento. Existe sempre uma possibilidade de aprendizado. Existe sempre uma possibilidade de reconstrução. E isso muda completamente a maneira como olhamos para os nossos erros. Porque se eu acredito que errei e acabou, eu me desespero. Mas se eu compreendo que errei e ainda posso aprender, eu começo a caminhar novamente. E aqui eu quero lembrar uma passagem muito conhecida do Evangelho, que é quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes ele deveria perdoar o seu irmão. E Jesus responde: não te digo 7, mas 70 vezes 7. Nós normalmente pensamos nessa passagem como um ensinamento sobre perdoar o outro. E é, de fato. Mas eu gostaria de levar essa reflexão para outro lugar. E se esse ensinamento também pudesse nos ensinar sobre a capacidade de recomeçar? Porque talvez nós precisemos aprender a perdoar, não apenas quem nos feriu, mas também a nós mesmos. Quantas pessoas vivem presas a uma versão antiga de si mesmas? Eu fiz aquilo, eu tomei aquela decisão, eu devia ter percebido, eu deveria ter confiado, eu estraguei minha família, eu perdi uma oportunidade, eu deveria ter sido diferente. E a pessoa continua vivendo, mas uma parte dela ficou presa naquele momento. E isso é muito doloroso. Porque o passado pode deixar de ser uma lembrança e se transformar numa prisão. E talvez hoje Jesus esteja nos convidando a abrir essa porta. Não para esquecer o que aconteceu, mas para aprender com aquilo que aconteceu. Porque perdoar a si mesmo não significa dizer não aconteceu nada. Aconteceu, doeu. Talvez tenha causado consequências. Talvez outras pessoas tenham sido afetadas. Talvez você tenha muito a reparar. Mas reparar é muito diferente de se condenar eternamente. Existe uma diferença enorme entre arrependimento e culpa. O arrependimento, ele diz assim: eu reconheço o que eu fiz e quero fazer diferente. A culpa destrutiva, ela diz assim: eu sou aquilo que fiz. Percebe a diferença? Uma abre caminho, a outra fecha. E o Espiritismo, ele nos oferece uma compreensão muito bonita sobre isso. Nós
não estamos aqui para provar que somos perfeitos. Estamos aqui, sim, para evoluir. Allan Kardec pergunta no Livro dos Espíritos sobre a possibilidade de o homem vencer suas más inclinações. E a resposta é profundamente esperançosa, que os Espíritos dizem sim. E muitas vezes, por meio de esforços muito pequenos. Olha isso, esforços muito pequenos. Talvez a gente esteja esperando uma grande transformação, um momento extraordinário, uma experiência espiritual inesquecível. Mas a nossa transformação, ela pode estar acontecendo numa coisa muito menor, naquela resposta que você decidiu não dar, naquela discussão que você decidiu interromper, naquela pessoa que você resolveu ouvir, naquele pedido de desculpas que finalmente conseguiu fazer, naquele pensamento negativo que você percebeu e decidiu não alimentar. Percebem? É assim que a alma vai mudando, devagar, no cotidiano. E talvez o recomeço seja exatamente isso. Não acordar amanhã sendo uma pessoa completamente diferente, mas acordar amanhã e fazer uma escolha um pouco diferente. Só uma, depois outra e outra, até que um dia você olha para trás e percebe: eu mudei. E sabe uma coisa que eu gostaria muito que você guardasse aqui desse vídeo? Você não precisa esperar a vida ficar perfeita para recomeçar. Porque ela provavelmente nunca ficará. Nós sempre teremos problemas, sempre teremos responsabilidades, sempre haverá alguma coisa que não saiu como planejamos. A questão não é construir uma vida sem dificuldades, é construir dentro de nós recursos para atravessar as dificuldades. Jesus, meus irmãos, nunca prometeu uma estrada sem pedras. Ele nos ensinou a caminhar. E talvez seja por isso que o Evangelho seja tão atual. Porque nós queremos respostas imediatas, queremos resolver tudo, queremos controlar o futuro. Mas Jesus frequentemente nos convida para o próximo passo. Não para os próximos 10 anos, mas sim o próximo passo. Talvez você esteja vivendo um momento em que não consegue enxergar o caminho inteiro. Tudo bem. Você não precisa enxergar o caminho inteiro. Talvez apenas precise enxergar o próximo passo e dar esse passo. Existe uma passagem muito conhecida em O Evangelho segundo o Espiritismo que nos convida a considerar as vicissitudes da vida e a maneira como a enfrentamos. E aqui está uma das grandes diferenças entre simplesmente sofrer uma experiência e aprender com ela. A experiência ela pode acontecer, o aprendizado depende da nossa disposição interior. Duas pessoas, por exemplo, podem passar por situações parecidas. Uma sai amarga, outra sai mais consciente. Uma fecha o coração, a outra aprende a amar de uma maneira mais madura. O acontecimento ele é semelhante, percebem? O que muda é o significado que aquela pessoa constrói a partir dele. E talvez seja aí que comece o nosso recomeço. Quando paramos de perguntar apenas por que isso aconteceu comigo e começamos a nos perguntar o que eu posso aprender com isso. Essa pergunta, ela não apaga a dor, mas ela nos dá uma direção. Imaginem uma pessoa que perdeu um relacionamento importante, por exemplo, e durante alguns meses ela se pergunta por que ele fez isso comigo? Por que ele ou ela foi embora? Por que eu não percebi antes? Essas perguntas até podem ser importantes, mas chega um momento em que surge uma pergunta diferente, que precisa ser feita. Quem eu quero ser depois disso? Percebem?
Essa pergunta, ela devolve poder à pessoa, porque agora ela não está mais tentando mudar o passado, está construindo o futuro. E talvez seja isso que Deus espera de nós. Não que nunca caiamos, mas que nós possamos aprender a levantar. Não que nunca erremos, mas que aprendamos com nossos erros. Não que nunca soframos, mas que o sofrimento não consiga destruir a nossa capacidade de amar. Por isso, eu gostaria que você pensasse agora em uma área da sua vida que está parada. Pode ser um sonho, uma relação, um projeto, uma mudança pessoal, uma decisão, talvez até a sua vida espiritual. E pergunte: o que eu estou esperando para recomeçar? Talvez você esteja esperando coragem, talvez esteja esperando segurança, talvez esteja esperando que alguém venha lhe dar uma resposta. Mas às vezes a resposta não vem antes do primeiro passo, percebe? Ela aparece depois. É como uma porta. Você olha para ela esperando que ela se abra sozinha. Mas talvez seja você quem precise girar a maçaneta. E aqui existe uma coisa muito bonita na mensagem espírita. A vida é uma escola. Nós não estamos sendo julgados por uma prova isolada. Estamos aprendendo. Isso não significa ausência de responsabilidade, muito pelo contrário. Significa que cada escolha tem consequências, mas também significa que nenhuma queda precisa ser a última palavra. Você errou? Aprenda. Feriu alguém? Repare. Foi ferido? Procure aprender. Perdeu uma oportunidade? Procure outra. Se afastou de Deus? Volte. Parou de acreditar em você? Comece pequeno. Porque talvez o maior erro não seja cair. Talvez seja acreditar que não podemos levantar. E talvez o Evangelho de Jesus seja justamente o convite para levantar. Uma vez, 2 vezes, quantas forem necessárias. Então, se você chegou até aqui carregando algum peso, eu gostaria que você não saísse pensando: preciso resolver minha vida inteira. Não. Talvez você precise apenas escolher uma coisa para começar. Uma conversa, um pedido de perdão, uma mudança, uma oração, uma atitude, um primeiro passo. E quando terminar esse vídeo, não pense apenas que mensagem bonita. Faça uma pergunta. Qual é o meu próximo passo? Porque conhecimento que não se transforma em ação continua sendo apenas conhecimento. E o Evangelho não veio apenas para ser admirado, ele veio para ser vivido. Talvez hoje seja o seu momento de recomeçar. Não porque tudo ficou fácil, mas porque você compreendeu que ainda existe caminho, ainda existe vida, ainda existe aprendizado, ainda existe amor. E acima de tudo, ainda existe tempo para se tornar um pouco mais aquilo que você nasceu para ser. Que Jesus nos ajude a não transformar os nossos erros em identidade. Que nos ajude a transformar nossas dores em aprendizado. Que nos ensine a reparar aquilo que precisa ser reparado e a deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. E que possamos então compreender que recomeçar não é voltar ao ponto de partida, é continuar a caminhada, levando conosco aquilo que aprendemos e que assim seja. Se essa mensagem encontrou em você um momento de recomeço, escreva aqui nos comentários, eu vou dar o próximo passo. E se você acredita que alguém que você conhece precisa ouvir essa mensagem, então compartilhe esse vídeo. Toda semana aqui no Palavra e Ação nós vamos conversar sobre o Evangelho de Jesus e principalmente sobre como trazer esses ensinamentos para a nossa vida atual, para a nossa vida real. Porque o Evangelho
não foi feito apenas para ser estudado. Ele foi feito para transformar a nossa maneira de viver. Nos vemos então no próximo vídeo. Um grande abraço. Beijos e que Jesus nos acompanhe.